Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do CROMG Talks. Quem está comigo aqui agora é o Dr. Paco Fazito, ele que é CEO da empresa Odontopay Bank, é dentista, só que agora ele não está mais atuando, né, Paco? Você agora está mais nessa área aí de mercado financeiro, na odontologia. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente e primeiramente é um prazer ter você aqui conosco. Maravilha, Paulo. Prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite. Contar um pouquinho da minha história, que é um pouco diferente da maioria dos dentistas, Perfeito. né? Eu me formei em 2003 na PUC, aqui em Belo Horizonte. Sim. Já queria ser endodontista, né? Então já emendei numa especialização em endodontia, mas eu já enxergava a dificuldade que os dentistas têm em empreender sobre conceitos de gestão, de marketing, enfim. E aí eu queria estudar isso. E na época a gente não tinha muitas fontes, não tinha possibilidades. Então eu fui fazer um mestrado em administração de empresas, 2007, finalizei em 2009 na FUMEC, aqui em BH. Sim. E aí sim a cabeça expandiu, olhei a odontologia sob outro prisma. Então eu tive uma imersão mesmo em outro cenário da odontologia. Perfeito. Culminou em 2011 no convite para eu largar a odontologia, eu já tinha clínica, consultório, larguei tudo e fui para o mercado financeiro. Então eu estou no mercado financeiro há 14 anos. Muito Então eu tempo. fiquei 8 anos e meio clinicando como dentista, tenho 14 anos de mercado financeiro. Hoje eu tenho uma gestora de investimentos, uma asset, sou especialista em seguros, em investimentos, em planejamento financeiro. E a gente teve a ideia de lançar um banco digital para dentistas que chama Odontopay, que é o banco que a gente customizou para a classe que eu acho que a gente tem necessidades específicas. E quando que foi esse start aí para você poder criar essa empresa? Porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é algo inovador, né? Diferente. Sim, sim. Ô Paulo, olha só, eu tenho hoje, eu palestro para dentistas no Brasil todo sobre planejamento financeiro há 7 anos. E faço consultoria financeira dos dentistas também do Brasil todo. A gente vê a dificuldade, o dentista não tem uma referência financeira, Verdade. tem muita dificuldade no que tange a planejar a aposentadoria dele, dificuldade em onde ter o melhor investimento, seguros tem que fazer, quais seguros ele tem que adquirir, Verdade. questões com o INSS, então, enfim, o dentista tem muita dificuldade no que tange planejar a vida financeira dele em todas as áreas, desde o recém-formado até o dentista de 0 a 10 anos, até o dentista que está próximo da aposentadoria. Então a gente montou o Odontopay justamente para auxiliar o dentista nessas questões. Então isso é muito mais que um banco. É muito mais que um banco. É um ecossistema Perfeito. de serviços e produtos onde a gente consegue entregar o que tem de melhor no mercado. Por quê? Além da Odontopay, que é um banco digital, por trás da Odontopay existe uma gestora de investimentos, que não é comum do público tradicional. Verdade. Uma gestora no Brasil, você pode investir dinheiro de 3 formas. Bancos de varejo, bancos digitais, Sim. as corretoras e as gestoras. Qual que é a diferença de um para outro? Uma gestora, ela não vende o produto, ela compra. Então, a gente como gestora, minha gestora chama-se Masa. A gente acessa todas as lojas, a loja do Itaú, do Bradesco, Perfeito. do Sicoob, da XP, do BTG, a gente escolhe o que tem de melhor e entrega para o cliente. Então a gente, como gestora, conseguiu colocar os melhores investimentos hoje na Odontopay. A gente também é uma corretora de seguros, sem bandeira, que eu acho que isso é o principal, né? O dentista ele é alvo muito fácil de vendedor de produto. Perfeito. Então, se eu tenho um produto, se eu trabalho com uma empresa só, eu vou te entregar só esse produto. Se o da concorrência for melhor, eu não vou te entregar esse. A Odontopay não, a gente não tem bandeira. Então, a gente também é uma corretora. A gente acessa todos os seguros do mercado, todos os consórcios, todas as previdências privadas. Legal. Então a gente consegue entregar o que realmente tem de melhor. Fora os outros serviços que a gente montou para resolver dor. Eu brinco que a gente não é um banco digital para concorrer com Nubank, Sim, com Inter, com C6. Nem faz sentido a gente fazer isso. Perfeito. Mas a gente é específico para o dentista para facilitar a parte de crédito, aquisição de equipamento hoje em dia, que é muito caro. É verdade. De financiamento. Então a gente está entrando nessa seara, entendeu? Cara, legal. E assim, com essa sua bagagem que você tem já há 14 anos nesse mercado, o que você pode falar para nós em relação à dificuldade que o dentista tem? Porque eu vejo muito a questão do dentista, às vezes, confunde o faturamento com o lucro. E isso aí acaba que ele fica no vermelho sem saber das contas. Isso é o que ocorre verdadeiramente? Não é 100%, mas eu posso garantir que 85%. Sabe, é muito triste ver isso. Quando eu vou palestrar e vou conversar com vários colegas, vou dar minhas aulas, os dentistas têm muita dificuldade de nem saber o que é o conceito de hora clínica, Sim. de precificação de serviço,
de realmente quanto que é o faturamento mensal, o faturamento anual, qual é o lucro líquido que ele tem, qual a margem de lucro que ele tem em cada procedimento. Então, eu falo muito que o dentista é o dentista brasileiro, na minha visão, Sim. tá, Paulo? Ele é o melhor tecnicamente falando. Sim, Para mim, não tem perfeito. nenhum dentista no mundo melhor, mais bem preparado que o dentista brasileiro. Mas o dentista, ele é muito amador no que tange conceitos e áreas fora do mocho. Então, a gestão é muito precária, a parte de marketing é muito precária, Verdade. a parte tributária nem se fala, né? Os conceitos de venda e a parte financeira. Então, por exemplo, a gente está aqui num campo de futebol, a gente está no Mineirão, que até eu frequento bastante, aliás. O dentista, ele quer bater o escanteio e fazer o gol ao mesmo tempo. Porque ele quer ser o próprio contador, ele quer fazer a gestão da clínica do consultório, ele quer fazer o marketing dele É verdade, sozinho. perfeito. E ele fica igual a galinha, que não sabe andar, não sabe voar e não sabe nadar. Né? Não faz Exatamente. nada direito, só Perfeito. atender o paciente. Perfeito. Então, eu acho que o dentista tem que se profissionalizar, ele tem que começar a entender que ele não foi instruído, não foi capacitado para fazer tudo isso sozinho. Sim. Então, ele tem que procurar ajuda com pessoas e profissionais especialistas, empresas especialistas, para ele poder performar da melhor forma possível. Então, através dessa dor, então, foi o gatilho para você criar... Sim, a Odontopay surgiu através da Odontopay. detecção dessas dores, que já vem de muitos anos, né? E aí eu te falo o seguinte, você acha que seria pertinente dentro das faculdades hoje, né? Porque o recém-formado sai muito cru. Muito. E nessa relação, isso seria importante ter uma aula de finanças, pelo menos uma base. Eu, como um recém-formado, que eu tenho 2 anos de formado, me considero um recém-formado ainda pela sua bagagem já de anos já na profissão. Vejo que a gente sai com uma dificuldade de precificar, né? Então eu tive que correr por fora sozinho, de entender. Muitas das vezes você fica naquela, não vou contar uma luva, não vou contar o valor de uma máscara, mas isso é importante? Extremamente importante. Eu falo assim, tem muito dentista que trabalha muito, trabalha de 8 da manhã às 8 da noite, e no final do mês não vê o retorno financeiro que ele queria. Verdade. E tem dentista que trabalha certo, que às vezes ele atende muito menos pacientes, só que ele sabe quanto precificar. Verdade. Ele sabe qual que é o custo que ele tem com cada procedimento. Eu falo muito isso. Não é quanto você cobra, é quanto você custa. Quanto custa para você fazer um implante? Perfeito. Quanto custa para você para fazer uma endodontia? Tem muito dentista que paga para trabalhar, né? Verdade. Ele não faz esse cálculo de mão de obra dele, mão de obra da secretária, os custos fixos, os custos variáveis. Tudo isso entra no conceito de precificação. Fora imposto, custo de retrabalho, taxa de cartão, tudo isso tem que ser composto para poder você saber precificar o seu serviço. E a maioria dos dentistas não sabe precificar. A maioria dos dentistas não sabem precificar. Verdade. A maioria não sabe, né? Então a gente tem essa dificuldade latente na classe. E o que eu vejo de dentistas que performam melhor financeiramente é que entendem mais esses conceitos de gestão, sabem precificar serviços. Então, eu acho que isso é extremamente deficitário na odontologia. Sim. Acho que tinha que ter na graduação conceitos de gestão, conceitos de marketing, conceitos de venda, de finanças, Sim. para o profissional sair melhor preparado. Desde a minha época, desculpe te interromper, Paulo, mas desde a minha época, formei em 2003, são 22 anos de formado, e ainda a turma continua com muita dificuldade. Não, exatamente, é algo que vem perdurando na odontologia há anos, porque a gente conversa com um dentista que formou há 2 anos, ou que formou agora, ou aquele que já está há 30 anos no mercado, tem a mesma dificuldade. Vejo várias pessoas buscando até alguns cursos, algumas mentorias para conseguir melhorar, né? Sim. Essa parte, porque a gente lida bastante com dinheiro de todas as formas. Você tem que comprar material, você tem que precificar. A hora clínica é o que você falou, muitas das vezes a gente não sabe precificar a hora clínica. Você pode dar uma dica rápida aí para o dentista precificar algo assim, uma hora clínica dele? O que ele poderia, que é o básico para ele saber? Olha só, não existe uma receita de bolo, né? Existe porque cada um tem um custo distinto. Sim. Né? Existe uma fórmula, obviamente o custo da hora clínica é o custo da mão de obra do dentista, mas o custo da mão de obra indireta é o custo da SB, por exemplo, Sim. mais os custos fixos e variáveis que ele tem dividido pela quantidade de hora disponível para tratamento dentro do consultório dele. Perfeito. Né? Então, esse custo é extremamente relevante, porque ele é a base da precificação dos serviços. Perfeito. Tem dentista que vai fazer um congresso, por exemplo, vai ficar 4 horas, 8 horas, igual hoje, por exemplo, no congresso do CRO. São 8 horas aqui, pelo menos. Quem tem consultório fechado está perdendo dinheiro, porque os custos continuam a acontecer, né? Sim. Então, se o dentista ele não foi capacitado para fazer esse cálculo sozinho, ele tem que procurar artifícios, pessoas, empresas
dando até um jabá do próprio Odontopay, né? A gente tem um software odontológico que ele ajuda na precificação Legal. da hora clínica, dos serviços, porque isso tem que ser entregue para o dentista, ele tem que entender que isso existe Sim. e chamar pessoas para poder ajudá-lo, né? Porque eu vejo muita dificuldade. Não, perfeito. Então, né, fazendo o seu jabá aqui dentro dessa empresa sua, Odontopay, você consegue encontrar todas as fórmulas para poder ajudar o dentista a dar esse pontapé e começar a ter uma finança melhor, né? O Paulo, as pessoas falam assim, eu não gosto de número, mas o dentista tem que gostar. Tem. Se ele não gosta, ele tem que acostumar com isso, porque faz parte da vida dele. Ele tem conta para pagar. O dentista realmente ele tem que se sentir um empresário da vida dele. Independente dele ter só consultório clínico ou trabalhar para os outros. Porque o dentista que trabalha em outras clínicas, ele também tem custo. Ele tem custo de locomoção, de transporte, de alimentação, de material, né, de imposto. Então ele tem que entender quanto que ele custa para trabalhar. Tem muito dentista que começa a trabalhar em clínica, atendendo convênio. O convênio paga muito pouco, a tabela da clínica é muito baixa. Isso. O custo dele é mais alto para trabalhar e ele nem sabe disso. Ele está pagando para trabalhar. Então ele tem que entender o mínimo da vida financeira dele para começar a performar direito. Quanto mais gestão, mais chance de performance, não tenha dúvida disso. Outro assunto que eu acho muito relevante comentar aqui, Paulo, é a parte tributária. O dentista que não entrar na linha, né, porque sempre foi muito... É até triste falar isso, né, mas muito comum para o dentista brasileiro nos últimos 20, 30 anos, sonegar imposto. Sim. Tem gente que não sabe nem qual modalidade que ele tem que estar. Antes era recibo em papel por dia, agora já tem a Receita Saúde, então, TPF. Hoje existem várias estratégias para você pagar menos imposto de forma legal. A gente chama isso de elisão fiscal. Nem que seja um split, uma máquina de cartão, para você ter uma economia tributária dentro da clínica do consultório, uma outra modalidade tributária. Tem 1000 formas. Então, o dentista e a Receita Federal, a odontologia evoluiu muito nos últimos 20 anos, 30 anos. O mercado financeiro evoluiu muito e a Receita Federal evoluiu muito. Sim. O dentista que acha que ele está burlando a Receita, em pouquíssimo tempo vão chegar a multas e multas e ele vai sentir no bolso. Então, o recado que fica é que seja profissional, tenha um contador, faça da forma correta, porque a conta vai chegar e não vai demorar. São 5 anos retroativos que a Receita pode... É muito complexo. Eu já vi muitos casos aí, muita gente chorando e não tem o que fazer. É sentar e negociar para pagar. Infelizmente. Olha só, Paco, foi muito bom conversar com você aqui, mas antes da gente terminar, bate-bola rapidinho, já que a gente está no campo do Mineirão. Quero te perguntar, odontologia ou mercado financeiro? Qual que é a sua preferência? Os dois. Empate. Empate, 1-1. Empate, 1-1. 1-1. E agora, Atlético ou Cruzeiro? Famoso Cruzeiro cabuloso, o dono desse Mineirão aqui, maior de Minas, disparado. Dono nada. Um dos maiores times do mundo, né? Então, a gente tem um rival que tem a casinha deles ali, que é o nosso salão de festa. Mas quem manda, é isso aí mesmo, hein? Quem manda é o cabuloso. Não, foi um prazer ter você aqui, muito bom, obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? Posso dar só um último recado? Com certeza, fica à vontade. A gente também, eu e minha sócia Livaneri, a doutora Livaneri de Ubar, a gente faz alguns eventos de odontologia. Então a gente fez um evento em Tiradentes, né, muito legal, com foco principalmente em empreendedorismo, gestão, marketing e venda dentro da odontologia. Perfeito. Foram profissionais do mais alto gabarito. E mês que vem, agora em novembro, de 17 a 19, a gente vai estar em Lisboa, em Portugal, fazendo Odonto Experience Portugal. E também estão indo 35, 40 dentistas aqui do Brasil, gente de muito alto garbo, muita gente de renome, né, aqui no Brasil. Profissionais da Europa também vão participar, falando também da odontologia técnica e fora da odontologia. Então vai ser um evento super bacana e tenho certeza que o CRO também está apoiando a gente nessa empreitada. Tá, sim, perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, quero que vocês continuem aqui com a gente, que ainda tem mais pessoas para a gente entrevistar. Então, muito obrigado e até a próxima.